Bom dia, turma. Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai continuar o capítulo, certo? Como eu tinha falado na última aula, a gente vai ver o assunto de relação binária, certo? Aí eu vou colocar aqui no livro, vocês vão acompanhando no livro de vocês, a página 81, certo? Não sei se todos estão com o livro. Quem não tiver pode ir acompanhando a leitura aqui do vídeo, certo? Abram então o livro, por favor, na página 81, ok? Sim, se tiver dúvidas ainda, certo, das questões anteriores, podem falar, tá certo? Comigo, lá no grupo. Eu prefiro no grupo do que no privado, né? Porque a sua dúvida pode ser dúvida do outro coleguinha. A gente já tira todas as dúvidas juntos, né? Ok? Então, vamos lá para a página 81, né? Se não deu tempo ainda, para vocês abrirem o livro, dá uma pausa aí no vídeo, quando abrir, volta pro vídeo, tá? Então vamos lá. Onde tem aqui, relação binária, né? Ele fala o seguinte: considere as seguintes sentenças. João Gabriel é amigo de João Victor. Neymar é membro da seleção brasileira de futebol. Rafael é primo de José Luan. Okay? Cada uma das frases acima é comum nas nossas conversas do dia a dia e envolve uma situação intuitiva denominada relação binária. Isto é, João Gabriel e João Victor relacionam-se, são amigos, né? Então, observamos que a expressão relação binária envolve uma correspondência, uma associação entre dois objetos. Pode ser aqui, pessoas, números, ideias, né? Entre outros, certo? Essa associação se faz a partir de certa propriedade possuída pelos objetivos relacionados. Okay? Consideremos agora a sentença aberta x é primo de y. O par ordenado Rafael, José Luan, satisfaz a sentença aberta, isto é, faz com que ela seja verdadeira quando x é substituído por Rafael e y por José Luan, né? Lembrando aqui que o par ordenado, né? Sempre a gente coloca aqui dentro do parênteses. Antes da vírgula é o x, depois da vírgula é o y, né? Certo? Voltando aqui, aqui. Entretanto, o par ordenado, né? João Gabriel e João Victor não satisfaz a sentença aberta, pois eles são amigos e não primos, ok? Então, de uma frasezinha, né, que a gente usa no nosso cotidiano, a gente tem aqui relações binárias, né? Certo? Pra gente ver que tudo na nossa vida aí tem a matemática, né? Ok? Já para aqui, dá o foco. Pronto. Analogamente, se temos as sentenças x é igual a y, temos então os pares ordenados 1 e 1, 2 e 2, menos 3, que satisfazem a sentença. Mais 1 por menos 2, menos 3 e 2, 0 e 4, não satisfazem. Portanto, uma relação binária é uma expressão conectiva ou um conjunto de pares ordenados que satisfazem a sentença originada por essa expressão. Agora vamos definir matematicamente uma relação binária através de conjuntos. Relação de um conjunto A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano. A cartesiano B, né? Certo? Sempre tem esse x aqui, a gente já sabe que é um cartesiano. Okay? Se R é uma relação de A em B, então R, certo? Ele está contido aqui no A cartesiano B, tá? Está contido, né? Vamos ver a observação. Numa relação, pode ocorrer de várias setas partirem de um ponto de domínio, ou também pode ocorrer que sobrarem elementos do domínio, certo? Então, tem aqui os dois exemplozinhos. Okay? O domínio sempre é de onde está saindo, tá certo? Aqui é o nosso conjuntinho A. E o conjunto B aqui é onde está
chegando. Domínio está saindo, tá certo? O contradomínio é onde está chegando. Então, esse primeiro desenhozinho é dessa primeira relação que pode ocorrer, ó, tá certo? Aqui, ó. Várias setas partirem de um ponto do domínio. Daqui saiu para esse, também saiu para esse. E o segundo desenhozinho, ó, meu conjunto A é o meu domínio, o B é o contradomínio, onde está chegando. Que é esse aqui, ó, sobrarem elementos do domínio, né? Ó. Saiu uma setinha desse elemento até chegar aqui, desse elemento até chegar aqui. E temos um elemento que está sem ser relacionado com ninguém, tá certo? Deixar ele de fora, né? Então pode ocorrer isso aí, sem problema algum, ok? Então vamos ver aqui o que o livro nos dá aqui, ó, de importante, tá? Deixa eu abrir mais aqui para dar para quem está sem livro acompanhar, né? Conseguir ler. Ele fala assim, ó, importante. Primeiro, dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação, certo? Que é chamada de R, ó, de A em B, é qualquer subconjunto do produto cartesiano, A cartesiano B, certo? Segundo aqui importante, ó, o domínio de uma relação R de A em B, denotado por D de R, tá certo? É o conjunto formado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados x e y, pertencentes à relação. Isto é, D de R aqui, ó, tá certo? É igual a x que pertence a A. Isso aqui está dizendo que existe um y pertencente a B e o par ordenado x e y pertencente a R, que é a relação. O terceiro ponto importante é que a imagem de uma relação R de A em B, denotada por IM, aqui é o de R, é o conjunto formado por todos os segundos elementos dos pares ordenados x e y, pertencentes à relação, isto é, IM de R aqui, ó, é igual a Y, que pertence a B, existe um x pertencente a A e o par ordenado pertencente à relação a R. E o quarto importante aqui, ó, é que a relação inversa de uma relação R de A em B, denotado por R, aqui, ó, com a potênciazinha, né, expoente, ó, menos 1, tá? Então, é obtida permutando os elementos de cada par, x e y, pertencente à relação R. Assim, D, ó, de R, menos 1 aqui, ó, é igual a imagem de R e imagem de R a menos 1, né? Que é igual a D de R, né? Ó. Esse D de R é o domínio de R, certo? E o IMzinho, ó, isso aqui é a imagem, certo? A gente já viu, mas deixa eu colocar aqui um rabiscozinho. A gente já viu isso aqui antes, ok? Aqui eu tenho o meu conjunto A, meu conjunto B, certo? Tem um elementos aqui de A, que vai sair dele, vai chegar em B, no elemento de B, certo? Saiu de A, chegou aqui em B. Então, quem é o meu domínio, meu D, tá certo? No caso, é de onde está saindo, ó, do conjunto A, certo? Quem está chegando aqui, ó, vai ser o meu contradomínio, que é o conjunto B. E a imagem é apenas esses dois aqui, ó, a imagem está dentro do contradomínio. A imagem é apenas os elementos de B que tem uma relação aqui com A, ó, tá certo? Está saindo do elemento A, chegando até B, certo? Então, ó, o domínio sempre é de onde está saindo, o contradomínio é sempre onde está chegando, certo? E a imagem é realmente aquele que está tendo essa relaçãozinha com A, certo? Então, ó, vamos dar aqui a continuidade, ok? Ele fala número de relações de A em B, ok? Vamos ver. O número de relações de A em B é o cálculo de subconjunto do produto cartesiano, de A cartesiano B, pois uma relação binária está contida, subconjunto, no produto cartesiano, A cartesiano B. Com isso, ó, o número aqui, ó, da relação de A em B é igual a 2
que está elevado ao número dos elementos de A vezes o número dos elementos de B, certo? Outra explicaçãozinha aqui antes da gente continuar, né? Falei aqui sobre o que é domínio, contradomínio e imagem, né? Aqui assim, ó, ok? O subconjunto, vamos pensar aqui, conjunto dos números naturais, ok? Quem são os conjuntos aí dos números naturais, né? Ó, é composto por quem? Por 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Por aí por diante, né? Os inteiros, ele vem lá do menos infinito, né? Vem do infinito negativo. Aí vai chegar lá no menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e vai até o infinito positivo, né? Então, os naturais é um subconjunto dos inteiros, né? Ele está dentro, tá certo? Então, o subconjunto é aquele que está dentro do outro, ok? Bem dizer isso, que está dentro, certo? Então, se estava com a dúvida, né? Como eu estou falando aí do subconjunto, né? O que é um subconjunto é isso, ok? Subconjunto, ele está dentro do conjunto, né? Ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Ele fala, aqui, ó, no exemplos, ok? Deixa eu colocar aqui para enxergar. Exemplos. O exemplo A. Determine o número de relações binárias de A em B, em que A é isso aqui, ó. Quem são os elementos do conjunto A, B, C. E do conjunto B é igual a D e E. Então, solução. O número aqui, ó, certo? De relações de A em B é igual a 2, que está elevado ao número de elementos de A vezes o número de elementos do B. Então, isso aqui é igual a 2 com a quantidade aqui dos elementos de A. 1, 2, 3. Então, ficou 2 elevado a 3. E quem é o número de elementos, qual a quantidade, né? Dos números de elemento de B, ó. 1, 2. Então, ficou, ó, vezes 2. Então, ficou 2 elevado a 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? 6. 2 elevado a 6 é repetir o 2 6 vezes e fazer multiplicação, né? Que isso aqui vai dar o 2 elevado a 6, dá 64. Ok? Outro exemplo, o exemplo B. Ó. Esse exemplo aqui, aí ele trabalha mais um pouquinho, né? Ele fala assim, ó, determine o número de elementos do conjunto A, sabendo que o número de relações binárias de A em B é 16. E o número de elementos do conjunto B é 2, certo? Então, ó, no primeiro exemplozinho, exemplo A, ele deu tanto os elementos de A como os elementos aqui de B, certo? Aí encontrou o número da relação, né, de A em B. Já aqui no exemplo B, ó, o segundo exemplo que o livro está em, ele não dá os elementos de A, tá? Então ele quer que a gente encontre, certo? Ele pede para determinar o número de elementos. Então essa partezinha aqui a gente não vai ter. Vai ter o número da relação de A em B, o número aqui de B, certo? Que a gente sabe que é 2, ó. E a relação de A em B é 16. Então a gente vai ter que achar aqui, ó, o conjunto A, a quantidade dos elementos, certo? Então a solução, ele começa falando aqui, ó. De acordo com o enunciado, temos sempre, né, que a gente está fazendo uma questãozinha de matemática, a gente lê. Do texto a gente vai tirando as informações que o texto passou para a gente, ok? Aqui também não é diferente, mesma coisa. Ó. Número de elementos de A, uma interrogação, porque é o que a questão quer que a gente descubra, né? A gente não sabe ainda. Os números de elemento de B são 2 elementos, conforme foi dito no texto. O número da relação de A em B é igual a 16 elementos, conforme foi passado, tá certo? Pra gente aí, ó, no texto. Ele coloca aqui, ó, mais o número da relação de A em B é igual com isso, 16 é igual, aqui, ó. A forma que a gente vai fazer, né, sempre, ó, N de R a B, né, ó, certo? Então, quem é o número de relação de A em B? 16, foi o que o texto deu. Então, tá aqui 16. É igual a 2, que é da fórmula, né? É elevado ao número dos elementos de A vezes o elemento de B. O elemento de B a gente tem que é 2. Então, a gente só fez substituição. Então, ó,
16. Como é que eu posso escrever o número 16 em potência? Certo? Ó, eu vou olhar aqui, ó. Aqui é uma igualdade, então tudo que está à esquerda da igualdade é o primeiro membro, tudo que está à direita da igualdade é o segundo membro, né? Isso aqui a gente já viu, né? Há bastante tempo, primeiro membro, segundo membro. Ok, ó. Então eu estou vendo aqui que no meu segundo membro eu tenho a base 2 e tenho ela elevado a um expoente. Então 16 eu vou transformar também em um número que eu tenha base 2 e fique só com o expoente. Certo? Então, ó, 16 tem várias formas de a gente escrever, né? Ó, o número 16. Vou colocar aqui. 16 ele pode ser escrito como 10 mais 6, né? 10 mais 6 é 16, certo? Como é que eu posso escrever aqui 16 também de outra forma? Posso escrever que é 32, né? Dividido para 2. Quanto é 32 dividido para 2? 16, né? Posso também escrever que isso aqui é 16 sobre 1, tá? Isso tudo é a mesma representação de 16. Então, eu vou achar uma representação de 16, tá certo? Em potência, com a minha base sendo 2. Então, eu posso pegar o quê? Ó? 2, que vai ser a base, e multiplicar por 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, multiplico por 2 novamente e dá 8. Multiplico por 2 novamente vai dar quanto? 16, né? Então, se eu colocar 2 elevado a 4, porque eu repeti o 2 4 vezes, ó, fica o 2 elevado a 4, que é o 16. Eu volto aqui para cima. Então, eu tenho agora 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 2, que está multiplicando o número dos conjunto aqui, ó, né? Número de elementos de A, certo? Ele só inverteu. Estava NA vezes 2, agora está 2 vezes NA, certo? Ó, que é o número de elementos de A, ok? Então ele bota aqui, ó. Como as bases são iguais, temos a base, né, 2 no primeiro membro, no segundo membro ela também é 2, certo? Ó, são iguais, 2 é igual a 2. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode tirar a base e trabalhar apenas com o expoente, certo? Quem aqui é o meu expoente? É o 2, que está multiplicando o número dos elementos de A, né? Isso aqui é igual a 4. Ele só inverteu, ó. Tá certo? É como se eu falar assim, 4 é igual a 1 mais 3. Então eu posso dizer que 1 mais 3 é igual a 4, né? Ok? Só mudou de lado. Por quê? Porque a gente é acostumado a deixar sempre no primeiro membro a incógnita que a gente quer descobrir, certo? Então tem 2 que está multiplicando o número de elementos de A igual a 4. O 2 está multiplicando no primeiro membro, vai passar para o segundo membro dividindo, né? Então eu vou ficar apenas com números dos elementos do conjunto A, que está aqui, ó. E eu já tinha 4 no segundo membro, o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então 4 dividido para 2 é 2. Então o número de elementos do conjunto A é 2 elementos, certo? Observe que aqui, ó, no livro, ele coloca 2NA igual a 4, depois ele já diz aqui, ó, que é o quê? O número de elementos de A é igual a 2, porque ele já entende que você já fez isso aqui várias vezes. O 2 está multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo, por isso que ele já dá o resultado, ok? Mas aí eu estou explicando para você, caso você leia aí e não entenda, certo? Então, ó, vamos ver aqui o lembretezinho que o livro está nos dando. Ele coloca aqui: dizemos que R é reflexiva se e somente se todo elemento X de A estiver na relação R consigo mesmo. Dizemos que R é simétrica se e somente se o par ordenado, né, ó, XY pertence aqui, ó, a relação, tá certo? X pertence a R também, ok? Dizemos que R é assimétrica se e somente se o par ordenado aqui, o XY pertence a R e o par ordenado YX não pertence a R, ok? Contém isso aqui, ó, a setinha implica, né? Então, ó, dizemos que R é antissimétrica se somente se o par ordenado XY pertence a R
e YX pertence a R. Dizemos que R é transitiva se e somente se X e Y, né, esse par ordenado pertence a R, e YZ pertence a R, onde implica aqui que X e Z, né, o par ordenado, pertence a R. Dizemos que R é intransitiva se e somente se X e Y, né, esse par ordenado, pertence a R, e YZ pertence a R, implica que X e Z não pertence a R, certo? Lembrando sempre que esse Ezinho, né, aqui, ó, ele é de pertence, o Ezinho com o risquinho é de não pertence, certo? E tudo isso aqui a gente já viu em assuntos anteriores, né? Transitiva, intransitiva, tá? Assimétrica, antissimétrica, tá ok? Isso tudo a gente já viu anteriormente. Agora isso estava falando em relação às relações, né, de A em B, ok? A gente vai ver aqui um passo a passo, que tem pelo menos o primeiro, ok? O segundo vocês veem em casa mesmo. O primeiro passo a passo, tá? É como se fosse uma questãozinha, só que resolvida, né? Ele fala o seguinte, ó. Considere os conjuntos, ele aqui, ó, conjunto A é igual a 2, 3, 4 e 5, e B, 2, 4, 6 e 7. Ele coloca, vamos listar os elementos do conjunto dado por R, que vai ser igual aqui, ó, né? Os pares ordenados x e y, pertencentes ao cartesiano A, cartesiano B, tá certo? Tá ok aqui, ó, o x divide y. E conferir as características de relação de A em B, ok? Então aqui, ó, estou fazendo essa primeira questãozinha porque vou deixar uma questão para vocês fazerem que é parecida com essa, ok? Aí a segunda vocês veem em casa. Então a solução, como é que a gente vai fazer? Temos, portanto, a relação binária. A relação aqui, ó, vai ser de 2 e 2, 2, 4, 2, 6, 3, 6, 4 e 4, certo? Esses aqui são os pares ordenados. B, aqui, ó, temos o conjunto A, o conjunto B. A gente já viu essa representação aqui, né? Certo? A representação por flechas, né? A questãozinha lá, quesito, que vou deixar para vocês responderem, também vai pedir para vocês representar assim. Então, ó, o conjunto A tem os elementos 2, 3, 4 e 5, que são os elementos que a questão nos deu aqui em cima. Deixa eu colocar aqui, ó, aqui em cima, certo? O conjunto B tem os elementos 2, 4, 6 e 7, que foi o que a questão deu aqui em cima, ok? Vou voltar para cá, ó. Então ele fala observações. Observações. Conjunto de partida, certo? Ó, sempre é de onde está saindo a setinha, que eu já falei que ele é também chamado de domínio, né? Esse conjunto de partida. O conjunto de partida é o A, que é igual a 2, 3, 4 e 5. É todo mundo, ok? Conjunto de chegada, ó, onde está chegando as setinhas, que a gente já viu que esse conjunto aqui é chamado de contradomínio, né? Conjunto de chegada é o B, que é igual a quem? 2, 4, 6 e 7, todos os elementos. Aí ele fala, o domínio da relação D, que é de domínio da relação, né? Ó, quem é o domínio, no caso? Ó, é quem realmente de onde está saindo as setinhas. Está saindo de quem? De 2, 3 e 4, certo? E a imagem da relação, que é IM de R, é onde está chegando as setinhas, ó, 2, 4 e 6, certo? Perceba que no conjunto A não saiu nenhuma setinha do 5 e no conjunto B não chegou nenhuma setinha em 7. Por isso que no domínio aqui, ó, é 2, 3 e 4 apenas, e a imagem é apenas 2, 4 e 6. E ele fala, ó, o contradomínio da relação, né, que é tudo que está no conjunto B, ele coloca aqui, ó, CD de contradomínio, né, da relação, que é o R. Isso aqui é igual a quem? 2, 4, 6 e 7, certo? Então, ó, não tem mistério, né? Sempre de onde está saindo as setinhas é o conjunto de partida. De onde realmente está saindo as setinhas chama de domínio. O conjunto que está recebendo as setinhas, tá certo? É o conjunto de chegada, né?
E realmente os elementos que estão com as setinhas, tá recebendo as setinhas, é chamado de imagem, né? E tudo isso é chamado de contradomínio, ok? Então não tem estresse, né? Exercíciozinhos, perdão aí, para casa, só vocês lerem como é que faz o passo 2, ok? Não tem mistério. Vocês vão ler o passo 2, o passo 3, tá certo? Aqui tem aqui também. Outro que eu vou ler aqui com vocês, para tentar explicando, né? Tirar as dúvidas. É esse aqui, ó, da página 84, onde tem exemplos. Aqui vai ter uma questãozinha também que depois que a gente vai fazer mais para frente, que tem essa ideia aqui do apertos de mão, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Esse exemplo A. Os outros exemplos, tá certo? Vocês vêm em casa, ok? Ele fala assim, ó, imagine uma sala com 21 pessoas. Então vai ter P1, P2, P3, tá certo? Até chegar no P21. P aí são as pessoas, né? E esses numerozinhos que vem é para diferenciar uma pessoa da outra, certo? Ó, e que cada uma dessas pessoas cumprimentou todas as outras uma única vez, com um aperto de mão, certo? Então tinha 21 pessoas na sala e todas se cumprimentaram uma única vez, com um aperto de mão. Então, calcule o número total de cumprimentos, que é apertos de mão. Então, como é que a gente vai fazer? Solução. Ele coloca, passamos a seguinte árvore de possibilidades, que é P1, a primeira possibilidade, ó, tem um P1, P3, P4, até chegar em P21, 20 apertos de mão. No P2, ele só apertou quem? P3, eita, aqui ó, correçãozinha, tá? Aqui é P2, né? Que o P1 vai apertar a mão de quem? De P2, P3, P4, né? Até chegar no P21, tá? Ele não tem como apertar a própria mão, né? Se cumprimentar. Tem, né? Mas ninguém se cumprimenta, tá certo? Assim, quando chega em um local, né? Já a pessoa 2, o P2 ele vai cumprimentar quem? P3, P4, P5, até chegar em P21. Ele não vai cumprimentar o P1 porque o P1 já cumprimentou ele, né? Então ele também já cumprimentou o P1 na mesma hora. P3, ó, ele vai cumprimentar P4, P5, P6, né? Até chegar em P21, certo? Então perceba, ó, começa com 20 apertos de mãos, depois vai para 19 apertos, depois vai para 18, tá certo? Até a gente chegando, ó, em P19, ele só vai apertar a mão de P20 e P21, 2 apertos de mão, e o P20 só vai apertar a mão de P21, um aperto de mão, porque o P20 já foi cumprimentado por P19, né? Quando ele foi cumprimentado, ele também cumprimentou o P19. O P18 também já cumprimentou o P20 e o P20 também já cumprimentou ele, né? Então acaba apenas com um aperto de mão, certo? Então vamos ver aqui, ó. Continuando, ele coloca: observamos que cada uma das 21 pessoas deu 20 apertos de mão. Cada pessoa só não aperta a mão dela mesma, né? Olha, eu disse, né, meio que lógico, né? Ninguém chega assim, vamos dizer lá na sala, pega apenas aí Leandro, Alisson, certo? E eu. Quando eu vou cumprimentar Leandro, ao mesmo tempo Leandro está me cumprimentando, né? Então só vou apertar a mão de Leandro e vou apertar a mão de Alisson. Leandro já apertou a minha mão, então ele só vai apertar a mão de Alisson, certo? E Alisson não precisa mais apertar a mão de ninguém, porque na hora que eu apertei a mão de Alisson, Alisson apertou a minha, a gente se cumprimentou. E quando o Leandro apertou a mão dele, ele também já apertou a mão do Leandro, né? Já se cumprimentou, ok? E ninguém chega na sala, eu vou mesmo me cumprimentar, apertar a minha mão, né? Mas mesmo assim, ó, a questão ela deixa aqui, né, na solução dela, dizendo que cada pessoa só não aperta a mão dela mesmo, né? Para deixar realmente isso bem explicado. Então ele bota assim, ó, assim teríamos 21 vezes 20 apertos de mão. Mas desse modo, cada aperto de mão foi contado 2 vezes. Por exemplo, o aperto de mão de pessoa 10 com a pessoa 15. É o mesmo aperto de mão da pessoa 15 com a pessoa 10. Com isso ficou contado 2 vezes, né? Como eu falei, se na sala a gente só está cumprimentando uma única vez, então se eu aperto a mão de Leandro,
Leandro apertou a minha mão ao mesmo tempo. Então depois ele não pode vir novamente e apertar a minha mão. Agora eu vou cumprimentar Sérgio. Não, porque a gente já se cumprimentou. E aqui a questão diz que só cumprimenta uma única vez. Então, seguindo aqui a solução, ele coloca: portanto, o total correto de apertos de mão dados é 21, que é a quantidade de pessoas total, né? Vezes 20, certo? Que a pessoa não se cumprimenta, né? Só cumprimenta as outras pessoas. Então, 21 vezes 20. E depois ele divide por 2, certo? Por que vai dividir por 2? Porque se a gente fizer 21 vezes 20, a questão já disse aqui em cima, né? É como se estivesse contando duas vezes. E a gente não pode permitir isso. A questão diz que a pessoa só se cumprimentou uma única vez, certo? Então divide por 2. Logo, o número de apertos de mão, 21 vezes 20 dividido para 2 é igual a 210, né? Ó. O 20, como é par, ele pode ter cortado aqui, ó. 2 dividido para 2 dá 1, 20 dividido para 2 dá 10. Aí 21 vezes 10, 210. Ou ele pode ter feito a multiplicação e dividir por 2, né? 21 vezes 20, isso aqui vai dar 420, e quando ele dividiu por 2 dá 210, certo? Fica aí ao critério de vocês, como vocês vão responder. Se faz a multiplicação e divide, ou pode simplificar para depois fazer a multiplicação, certo? Aí ele vai dar aqui uma outra forma, né? Uma outra solução, certo? Então vamos observar qual seria essa outra solução, ok? Deixa eu colocar aqui. Outra solução. Para calcular o número total de apertos de mão, basta utilizar uma soma telescópica. Isto é, número de apertos de mão. 1, mais 2, mais 3, até chegar em mais 18, mais 19, mais 20. Certo? Então vai ser 20 apertos, né? Esse desenhozinho aqui tá errado, né? O vermelho era para estar em 1, chegando em 20. O azul era para estar... aqui não, né? Depois vem o amarelo, que era para estar de 2 até 19. E o azulzinho era para estar de 3, chegando em 18, tá? Porque ele está fazendo o quê? Ó? Somando os números externos. Externos, né? São os que estão mais distantes, tá certo? São os extremos ali, ó. Quem são os mais extremos? 1 e 20. Então ele colocou 1 mais 20 dá 21. 2 mais 19 dá 21. 3 mais 18 dá 21. Sempre vai pegando os mais externos, né? Ó. 1 e 20 já pegou, então ele corta. Quem é os mais externos agora? 2 e 19. Já pegou, ele corta. Quem é o mais externo agora? 3 e 18. Já pegou, ele corta. Então, quem seria o próximo? 4 mais 17 e por aí vai, tá? Até chegar em quem? 10 mais 11, que dá 21 também, certo? Então, ele coloca aqui, ó. Então, o número total vai ser 21 mais 21 mais 21. Isso tudo vai ser 10 vezes. Então, ele coloca aqui, isso é igual a 10 vezes a quantidade de pessoas na sala, né? 10 vezes a quantidade de pessoas que tem na sala. Vai dizer vezes 2 vezes, né? Então, 10 vezes 21 vai dar 210, ok? Isso é uma outra forma de se pegar, sempre pegando os extremos, né? Ok? Isso aí é igual a uma historinha que a gente já viu, certo? Em séries anteriores. Quando a gente foi ver, aí ele contava uma historinha que o professor passou uma atividade que a sala estava bagunçando muito e o menino conseguiu contar dessa forma uma sequência que o professor passou para ele, né? Que é um matemático bem famoso. Com isso a gente acaba a parte teórica, ok? Vou deixar aqui ó, a questão 16 e a questão... não, só a questão 16 para aquecer, da página 89. Depois a gente vai ver a relação inversa e faz mais exercícios, certo? Então a página 89, questão 16, ok? Então, ó, até a próxima aula, um abraço, fui!